Então, solicitar essa palavra e aí fizer essa pergunta e a gente vai tentar aproveitar aí o conhecimento dessa galera para poder discutir alguma coisa sobre isso aí, das suas perguntas. Primeira pergunta. Bom dia. Gostaria de saber a aceitação da comunidade com projetos esportivos realizados pela igreja. Amém. Qual o seu nome, João? Roger, desculpa. Roger. Bem, a aceitação com relação à parte esportiva na comunidade, primeiro ela vai depender, acho que muito da capacidade nossa, de como igreja, assim como nós temos a responsabilidade de propagar o evangelho com responsabilidade, é a mesma forma que a gente vai ter que tratar também o esporte. Foi muito bem empregado aqui pelo pastor Gabriel, quando ele falou que nós temos essa responsabilidade, né, em fazer políticas públicas, de uma certa maneira. E a igreja ela não vai fugir disso. Mas, como eu falei, todo projeto ele tem que ter uma base, né? Por isso que eu procurei deixar a apresentação bem didática, para a gente saber os argumentos que nós vamos estar apresentando e oferecendo para a comunidade. Assim como nós não podemos apresentar o Evangelho de Jesus Cristo de qualquer maneira, vamos chegar ali e vamos fazer qualquer coisa, não é assim. O Evangelho de Deus ele tem que ter planejamento, organização e execução. Você precisa de pessoas, você precisa de base, você precisa de estrutura. Você não deu tempo de falar, mas eu até passo aqui agora. Você precisa de uma aceitação dentro do seu ministério, que é o primeiro. São as primeiras pessoas que você vai ter que ter, como o pastor Gabriel falou aqui, as pessoas aceitarem a sua ideia. Então você vai ter que ter um poder de argumento, de aceitação, fazer com que as pessoas venham a aceitar, né, esse projeto. Tá aqui um pastor, nós temos hoje um pastor aqui, né? Então eu não vou simplesmente chegar, se eu sou membro dessa igreja, pastor, vou dar futebol ali na rua. Certamente ele vai falar, não apresentei nada fundamentado para o pastor. Agora se eu chegar e falar para ele, pastor, tem um projeto que foi pautado em cima dos atletas de Cristo, ou que, enfim, eu procurei pegar de uma outra igreja e tem tido bons resultados lá, e eu gostaria de estar apresentando para o senhor aqui também. A gente vai levar a palavra de Deus em primeiro lugar, a gente vai conseguir passar os ensinamentos que nós temos aqui para aquele povo, para que eles possam entrar e vir novamente para a igreja. Certamente o pastor ele vai te apoiar. Você vai ter que depender justamente da agenda da igreja, né? Isso é muito importante. Você ter a aceitação daquelas pessoas que vão estar ali para te ajudar, porque você não faz nada sozinho dentro do ministério, né? Você tem uma liderança, né? Você é um liderado, você tem uma liderança acima de você. Então você tem que saber vender o peixe primeiro, acho que é para o seu pastor. É chegar e passar para ele verdadeiramente, para as pessoas que vão estar ao seu redor, né? Pessoas que vão poder realmente te auxiliar e te ajudar ali. E quando você já chegar do lado de fora da igreja, você vai chegar já estruturado, você já vai chegar pautado. É igual ao evangelismo. Você não faz evangelismo de um dia para a noite, da noite, acordei hoje, vou fazer evangelismo. Não, você tem que chegar e passar para o seu pastor. Porque você sai na rua propagando o evangelho, você está levando o nome do seu ministério junto. Acontece alguma coisa com o jovem que estava contigo, quem te deu respaldo? Ninguém. E aí? Você vai comprometer o seu ministério. Aí naquele dia ali, vamos supor que possa ter algum alerta em que não era para fazer o evangelismo ali, ou a prática esportiva assim, né? Como você está perguntando aqui agora, sem a autoridade, né? Sem a permissão do seu ministério, você pode, em vez de uma solução, trazer um problema. Então a gente tem que estar andando lado a lado aí, né? Tanto a liderança, né, ao qual nós estamos exercendo, para realmente fazer uma coisa pautada, embasada, em que vai ter resultado. Fazer por fazer, eu não aconselharia. Eu aconselho com resultado. Realmente você tem que ter ali planejamento para poder fazer. Por isso que a gente está aqui como Conferência Capacitar, para auxiliar, não somente nessa palestra, mas daqui, que eu acho que o maior desafio é para quem nunca utilizou, né, o projeto esportivo como base, né, como auxílio para o ministério. Eu acho que o desafio não é aqui agora,
porque aqui a gente só está discutindo. O desafio vai ser na segunda-feira, né? Quando a gente começar a parar, a pensar e refletir tudo que foi passado aqui, né, para vocês e como é que a gente vai fazer. Né? Uma coisa é pensar, outra coisa é executar. Obrigado. A comunidade está acostumada, não de um modo geral, né, que algumas igrejas desenvolvem atividades esportivas, um número muito pequeno ainda. Mas a comunidade está acostumada a pensar evangelismo em relação à igreja, ou as atividades da juventude enquanto evangelismo, cruzada, evangelismo, iniciativas do ponto de vista espiritual, bíblica, não sei. Quando uma igreja se fundamenta a partir de um projeto esportivo, de fato é uma surpresa para a comunidade, porque a comunidade não está esperando isso da igreja. Há um tempo atrás eu ouvi um testemunho, Belford Roxo, se eu não muito me engano, uma igreja metodista ou presbiteriana, não estou lembrado. Eles fizeram um estudo da região na hora do almoço. O pessoal comia um calor, tinha uma fábrica, como algumas fábricas, o pessoal comia, entre eles ali se organizando numa sombra, procurando sombra. Qual foi a estratégia de evangelismo que aquela igreja, a partir da líder de jovens, organizou? Ela fundamentou um projeto junto ao pastor, conversaram entre si, trataram e fizeram o quê? Abriram a igreja meio-dia para ar-condicionado, bebedouro e lugar para o pessoal sentar. Então, todos os dias, a igreja lotava, meio-dia, com pessoas para sentar, aproveitar o ar-condicionado, aproveitar a sua hora de almoço e beber água. Aí você imagina a quantidade de gente que passou a conhecer o nome daquela igreja, que passou a conhecer as estratégias daquela igreja, tudo através de um projeto para além de um evangelismo. Quer dizer, não davam panfleto, não tocavam louvores, não faziam nada, mas me ofereciam uma sombra, me ofereciam um ar-condicionado, me ofereciam um copo d'água. Então isso aí para a comunidade, isso é uma surpresa. Então, e aí eu vou só fazer coro. Quando você faz um projeto dessa natureza para a comunidade, é surpresa para todo mundo. A pessoa vai começar a observar a juventude de uma outra forma. Esse é o meu ponto de vista. Se alguém quiser somar, ou outra pergunta. Gabriel, cadê o Gabriel? Cadê o microfone? Daniel. A paz do Senhor para a amada igreja. Meu nome é Ariane. A minha pergunta a igreja muitas vezes oferece uma ajuda assistencialista, né? Oferecendo cestas básicas, e o pastor acabou meio que respondendo a minha pergunta, mas eu gostaria que complementassem. O que o Ministério Jovem, né, a juventude pode, talvez, como ideias aí que vocês já têm mais experiência, pode oferecer para a igreja, além dessa assistencialidade que a igreja oferece, de apenas abrir a igreja para oferecer cestas básicas? O que a gente pode fazer para além disso? O que a gente pode fazer, talvez, na educação, no esporte, que influencie, de uma certa forma, mais aquela pessoa que está recebendo a cesta básica, não apenas ficar naquela comodidade de receber, mas também de sair daquela zona de conforto, talvez procurar uma solução no esporte, na educação? Essa é a minha pergunta. Meus irmãos, bom dia. Eu sou Rafael Lira, sou da DIG também, e eu agradeço o pastor Jader por estar aqui hoje, essa manhã, e aprendendo juntos, né? Eu queria só salientar aqui, pastor, sobre a comunidade, né, o esporte na comunidade. Eu só queria abrir um parênteses aqui para a gente, quando for para a rua, apresentar o nosso futebol, a gente saber com quem a gente vai, porque quem já jogou bola com crente sabe que só tem santo jogando bola, né? Então a gente precisa, claro, mostrar Cristo, e eu estava até comentando ali, né, que o amor, foi bonito aqui a nossa fala, e eu acho que esse discipulado precisa passar pela gente primeiro, né? Porque eu já participei de alguns campeonatos de igrejas, né, inclusive a minha, que o final não foi satisfatório. Graças a Deus não tinha não crente nele, né?
os crentes mais se desviaram do que ficaram na igreja. Mas, voltando à sua pergunta, nós iniciamos um trabalho lá na nossa igreja de entrega de quentinha aos moradores de rua, às quintas-feiras à noite. Então, eram jovens que começou com esse projeto na nossa igreja. Nós temos 20 igrejas e nós iniciamos esse projeto lá na nossa, de entregar quentinha aos moradores de rua. Então, todas as quintas-feiras nós saíamos, preparávamos a comida dentro da igreja, orávamos e entregávamos. Saíamos para entregar não só a palavra, mas também saímos para entregar o alimento para as pessoas. E aí nós anunciávamos, falávamos do que nós estávamos projetando, da nossa ideia, que a ideia é justamente trazer ele para a rua. Início foi só sair, entregar quem tinha um morador de rua, falar de Jesus, fazer uma oração por ele. Depois nós começamos a ter a oportunidade de tirá-los da rua e levá-los a um abrigo, e depois nós começamos a fazer esse trabalho levando-os às casas. A história de um rapaz, por exemplo, que ele era cunhado de um dos obreiros da igreja, morava na rua, nós o evangelizamos através da quentinha que nós entregamos. Ele foi para o abrigo, saiu da rua e hoje ele está pastoreando. Então, às vezes é um trabalho muito difícil e que inicialmente não tem muito resultado aparente, mas que no momento certo aquele fruto vai florescer. E como eu disse, nós temos 20 igrejas. A partir desse projeto, esse trabalho foi começando a ser difundido em outras igrejas, em outros trabalhos. Tudo que a gente faz hoje, uma das coisas que a gente esquece muito, é essas pessoas menos favorecidas que moram na rua. Eu tenho um amigo também que, liderando jovem, ele escolhe uma vez na semana para fazer um churrasco para os moradores de rua. Então ele já faz um congresso de mendigos. Então é uma coisa que às vezes a gente deixa um pouco de lado, mas eu acho que é uma boa oportunidade que nós, como igreja, temos para oferecer, principalmente na área evangelística, né? E a gente trabalhar essa questão de ajuda, olhar alguém, porque eu acho que às vezes a entrega da cesta básica ela é muito boa, mas fica muito no âmbito igreja. Para a pessoa receber, ela precisa vir aqui. E talvez nós, como igreja, a nossa função seja mais para fora, mais aparecer nesse sentido de ir para fora. Então, acho que seria um bom início é você olhar essa questão. Existe hoje, eu tenho um amigo também que trabalha só com os cracudos. Ele tem a congregação dele na sexta-feira, tem um ensaio de jovem, acabou o ensaio de mocidade, e eles pegam de 30 a 35 jovens e vão para Cracolândia. E lá eles não vão simplesmente para falar de Jesus, eles vão para sentar com os cracudos e ali conversar, conhecer a vida, família, uma forma de restaurar. E dentro disso eles abraçam, eles beijam, eles levam roupa, eles levam colchonetes, as Cracolândias. Então é um trabalho que nós como igreja às vezes esquecemos e que nós podemos atuar muito bem nessa área, tá bom? Eu não gravei seu nome. Ariene. Acho que a juventude dá para fazer muita coisa, né? A gente, quando eu digo, lá no Complexo da Maré, eu já, a gente trabalhou com um coletivo organizado chamado Juventude Relevante. A gente promoveu o Dia D, o Dia da Doação de Sangue. A gente se preocupou na ideia de doar vidas, né? Um outro projeto que eu acho bem interessante, que a gente trabalha para avançar nesse sentido, e é a ideia de trabalhar nas escolas, com prevenção de drogas. A gente consegue falar isso com a juventude. É importante entender essa entrada. As escolas são um dos maiores campos missionários que a gente ignora. Faculdades, um outro campo missionário. A maioria da juventude hoje está mergulhada na academia. É importante procurar, pleitear um espaço de conversa, de propagação do Evangelho. A gente tem muitas frentes e a gente precisa ocupar essas frentes. Então, eu gosto, eu sou pastor, então eu sei como faz uma diferença uma cesta básica na vida de alguém que está com fome. Porque é mais fácil a pessoa te ouvir com o estômago cheio do que com o estômago vazio de que Deus já ama. Se Deus me ama, por que eu estou com fome? Então, acho que a igreja não pode fugir do seu trabalho. O seu trabalho é atender o pobre, a viúva, o órfão, ela precisa fazer isso. E aí ela precisa avançar em fazer mais. Aí são outras coisas. É importante você ver no espaço onde você está as demandas que são necessárias ali. Talvez não tenha uma Cracolândia, mas tenham muitas escolas que você pode ter entrado. Então não tem como eu ficar citando muita coisa aqui para você, mas eu acho importante você ver a sua demanda. A demanda no Complexo da Maré é trabalho com juventude. Tem muito jovem ali, infelizmente, se desviando, em caminhos desviantes. E eles são rotulados pelo caminho, pelas escolhas que eles fizeram. Então, aí foi importante a nossa ocupação daquele espaço para trabalhar com eles naquele lugar.
mas são ideias que a gente vai tendo ao longo do caminho. Faça pesquisas, eu te aconselho, mas comecem a fazer alguma coisa. Na ideia de que tem muita coisa para fazer, comece a fazer alguma coisa, que aí você vai tomando caminho, vai se juntando com gente, que nem eu fui me juntando, reunindo com o Jader, e a gente foi fazendo com que esse trabalho ele foi crescendo, e a gente já atingiu um número bem legal de pessoas, e a gente conseguiu abençoar um número bem legal de pessoas. Então faça alguma coisa, ainda que você ache que é pequeno, mas faça alguma coisa. Desculpa. Ariane, só antes de fazer a colocação, lembrei aqui agora o nome da menina, dessa menina se chama Marcele, e ela é articuladora da Mocidade para Cristo, MPC, lá em, se não me engano, em Belfort Roxo. E refletindo um pouco sobre a tua pergunta, eu tenho uma preocupação que talvez seja assim, eu acho que eu divido um pouco a preocupação que você tem. Você tem um público que é a juventude, que são catalisadores de grandes mudanças. Os caras no mundo todo demandam as mudanças a partir da juventude. E nós, líderes de juventude, às vezes não percebemos que nós pegamos esse grupo altamente, um potencial mega. É hora do almoço de alguém aí, gente. Potencial mega que a gente tem dentro do nosso grupo, a gente trabalha eles para o Congresso da Juventude. Assim, existem pessoas do nosso grupo que são dotados de uma visão para além da igreja, uma visão para o coletivo. Tem uma pesquisa da PUC, do Rio Grande do Sul, entre jovens de 18 a 34 anos, que diz que 74% dos jovens apontam o desejo de fazer algo pelo coletivo. Assim, eles querem produzir algo pela comunidade. E nós não percebemos esse potencial e parece que treinamos eles para o Congresso. Sabe? Então, assim, quem às vezes me vê pensando, me vê falando, pensa que eu sou avesso a evento, muito pelo contrário. Estou o tempo todo vivendo e vendo novos eventos, eu acho legal, novas iniciativas. Mas em coro com a sua pergunta, eu acho que é isso. Acho que a gente precisa aproveitar esse ímpeto da galera em querer fazer algo pelo coletivo, pela comunidade, e provocar reflexões. Se a gente não tem a resposta, como o pastor falou, qual é a demanda da nossa comunidade hoje? Provocar reflexões. Gente que pense conosco qual é a demanda de Japeri, qual é a demanda de Nova Iguaçu, qual é a demanda de Caxias, qual é a demanda da Providência, qual é a demanda da Maré. Gente que provoque reflexões conosco sobre as demandas da nossa região. Eu não sei se a gente conseguiu responder, mas a gente vai respondendo aí ao longo do debate. Claro. Existe uma igreja, eu acredito que seja São Paulo, que se chama Igreja da Cidade. É uma igreja que a juventude tomou conta da cidade literalmente. Então, elas veem que o hospital, por exemplo, está depredado. Elas vão lá e reformam o hospital. Aí eles fazem faxina na rua, eles põem uma camisa com o nome da igreja, Igreja da Cidade, e vão para a rua faxinar, varrer. E essa é uma oportunidade que eles têm de mostrar para a comunidade que a igreja não está preocupada somente com a salvação, mas em também ajudar de alguma forma a cidade. Então essa igreja já conseguiu eleger deputados, vereadores, prefeitos. É uma igreja muito grande, é uma mega igreja, tem uma estrutura. Dentro da igreja, para você ter uma ideia, tem faculdades. A faculdade é da igreja, a escola primária é da igreja, o ensino médio é da igreja, tudo é da igreja. Tamanha é envolvimento. Eles vão a um centro de recuperação e eles tomam conta. Eles vão a um asilo e eles reformam aquele asilo, por exemplo. Então a demanda é a gente olhar ao nosso lado e ver que tem muita coisa para fazer que, como o pastor Jader disse, que pode ser simples, mas que farão um grande mover dentro daquela comunidade, apontando que a igreja está preocupada com a comunidade. É coisa mínima que faz grande diferença. Obrigado, pastor. Eu sou o Davi, sou da DIG. A minha pergunta seria sobre o esporte, mas como surgiu essa ideia da pergunta, eu quero abranger essa pergunta. A gente vive num tempo de mentes, meio que, não queria usar esse termo, mas já usando guerras. Por exemplo, a gente tem uma mente muito avançada, a juventude de hoje, só que a gente vive num tempo que o pessoal que tem o conservadorismo como pauta, fica esse meio termo de a gente ter ideias, projetos
ter diversos planos, só que a gente meio que fica no embate porque as pessoas acham que o mundo está entrando na igreja. Acerca do projeto é como lidar com o conservadorismo do nosso ministério, do pessoal antigo, como lidar com isso. Por exemplo, se a gente fala em futebol, hoje o futebol já não é diferencial. Se tu fala que tem futebol na igreja, ninguém vai, porque é algo comum. Agora, quando a gente entra na área da arte marcial, fazer um jiu-jitsu na igreja, fazer um vale-tudo ou um muay thai, as pessoas já acham que é algo agressivo por parte do conservadorismo. Como lidar com esse conservadorismo, não só com o esporte, mas como ideias novas, projetos novos, como a igreja sair de dentro do templo, da estrutura, como lidar com o conservadorismo? Davi, né? Vamos lá, Davi, deixa eu ver se eu consigo ser simples aqui para passar para você. Como eu já falei, eu acho que tudo que você venha fazer em prol do reino de Deus, você tem que fazer com muita seriedade, né, e comprometimento, até porque nós somos embaixadores e nós temos que nos preocupar. Eu entendo o conservadorismo que existe dentro das igrejas. Por exemplo, há uns anos atrás, a gente ouve, né, eu não peguei isso, mas quem assistia à televisão era disciplinado. E hoje o que a gente mais vê aí é canais, né, televisivos, rádio, mídia, independente de qual for, utilizando essa ferramenta. E o esporte da mesma forma, né? Antes as pessoas se preocupavam em praticar o esporte, né? Mas acabavam de certa forma também não tratando daquilo que era mais importante, que era o seu lado, né? Vamos dizer assim, o seu lado cristão em sua vida. Então a igreja, de uma certa forma, ela tem que ter cuidados com relação a fazer algo perante, em primeiro lugar, para a sua comunidade, e, em segundo, para fazer para a sua comunidade do lado de fora. Então, quando a gente fala de futebol ter uma aceitação melhor do que o esporte, o MMA, que hoje é considerado um esporte, né, nós vamos observar porque ainda existem barreiras. E essas barreiras, uma vez eu estava assistindo uma reportagem que falava justamente sobre a igreja, que acabou, de certa forma, não entendendo, vamos dizer assim, como utilizar o esporte como ferramenta. No meu ponto de vista, na minha concepção, agiu de uma maneira errada. Ou seja, estava se praticando dentro do templo, dentro da igreja, um local que foi todo preparado, né, para culto e adoração a Deus. Mas, de uma certa forma, eu entendo essa resistência que existe ainda do conservadorismo, porque a gente tem que, primeiro, a gente tem que entender e respeitar o lado oposto, né? A pessoa que não está aceitando essa ideia, né, de se utilizar o esporte como uma ferramenta. Mas eu vejo pelo lado positivo, que hoje nós temos um conhecimento muito maior do que nós tínhamos antigamente, né? Foi o que eu falei, se a gente for pegar aqui, eu até não deu tempo de falar, mas eu posso falar aqui, por exemplo, talvez alguns não vão lembrar desse fato, mas eu consegui resgatar. Na Nigéria, em 1969, o Santos Futebol Clube, ele parou uma guerra, a Guerra de Biafra. Ou seja, o pessoal parou a guerra ali naquele país ali para poder assistir o esporte. Por quê? Porque eles entenderam e viram o valor que o esporte tinha. Né? Se o esporte hoje ele não faz acepção de pessoas no sentido de desrespeitar ao próximo, pelo contrato ele trata muito o fair play, que é com relação à parte de você entender o lado do próximo, o sofrimento e a dificuldade do próximo. Então, assim, nós somos jovens, hoje aqui a grande maioria aqui é jovem, mas tem um lado conservador. Então, para você apresentar um projeto, é o que a gente sempre vai tentar deixar aqui, né? Eu gosto muito da Conferência Capacitar, que ele trata com a gente de uma maneira em que faz a gente não ser desobediente, mas ser obediente. Primeiro você tem que entender qual é o propósito que o seu ministério tem perante aquela comunidade. Alguns vai ser mais voltado para a área assistente social, alguns vai ser voltado mais para evangelismo, alguns vai ser voltado mais para alguma outra parte que seja para crescimento da igreja, né? Então a gente
tem que saber lidar com essas dificuldades, com essas barreiras. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente hoje aqui estar fomentando, né, e estar trazendo não um distanciamento entre, né, o lado conservador da igreja, né, porque hoje eu dirijo uma congregação, hoje eu valorizo, né, algumas práticas que lá atrás pareciam que eram acirradas demais, né? Antigamente um pai e uma mãe podia puxar a orelha de um filho, hoje já não pode. Então está se invertendo alguns valores, e esses valores também estão se invertendo dentro da igreja. A gente está deixando realmente de fundamentar algumas coisas, né, e trazendo outras coisas que não têm fundamento. Por isso que a minha grande preocupação é você que é jovem poder sentar junto com o seu pastor e ali vocês construírem o projeto juntos. Você conseguir vender o peixe para ele, dizer para ele, pastor, olha só, a gente vai conseguir captar mais jovens, a gente vai conseguir, de uma certa forma, fazer com que pessoas mais venham se achegar, porque a gente não pode fugir desse propósito. O papel principal da igreja é evangelizar, né? Mas a gente vai evangelizar de uma maneira harmoniosa, né? Não adianta você querer, com toda a sua força, apresentar um projeto que muitas das vezes não vai estar te ajudando, não vai estar auxiliando o seu ministério. Por isso que essa construção, ela tem que ser junta. Você tem que estar ali sentado com pessoas que vão te ouvir, e você vai poder ouvir essas pessoas, e você vai poder realmente fazer algo que é importante para aquela comunidade, para o corpo da igreja. Não é só o meu pensamento. Por exemplo, eu, no meu ministério, no ministério ao qual eu faço parte, eu não consegui ainda desenvolver um projeto esportivo. Cai justamente, né, no lado conservador. O meu pastor ele tem uma visão, então eu o respeito com relação a isso, né, mas nós já temos uma congregação que ela faz um futebol de 2 em 2 meses com auxílio da assistência social para arrecadar alimentos e auxiliar na igreja. Às vezes um projeto não precisa ser um projeto mega extra, grande. Não, você pode fazer uma coisa que é simples, né? Você pode chamar ali uns jovens ali para praticar um jogo, seja qual jogo for, porque eu coloquei esporte, porque esporte abrange todas as áreas, né? Esporte é muito rico nessa parte, e aí você vai poder pegar qualquer parte esportiva ali e poder aplicar na sua igreja ali, no seu ministério, e te auxiliar, seja para comissões, com evangelismo, com assistência social, para você estar mais perto dos jovens, conseguir captar mais jovens também para o ministério, que eu acho que é o importante. Por que a pergunta? Porque eu convivo em ambiente, trabalho, faculdade, curso técnico, que tem diversas pessoas, amigos, que são cristãos. E a gente vive ao extremo, liberalismo e conservadorismo. E eu, particularmente, vivo nessa guerra. Tem amigos meus que não podem fazer nada na igreja dele. Qualquer piscadinha de olho, o mundo está entrando na igreja. Já outro não, outro tem uma igreja que o púlpito é prancha de surf. Então tem essas divergências de pensamentos e ideias. Por isso a pergunta. Eu acho legal pensar... Ramon? Davi, eu acho legal, mais ou menos. Ao extremo. Eu tô com 29 anos, eu sou pastor. Eu falava assim, quando eu for pastor, vou fazer um montão de coisa. Eu achava que eu ia resolver todos os problemas. Mentira. Para quem quer ser pastor e resolver todos os problemas, eu estou dizendo. O conservadorismo, que esse ismo aí pesa muito, é a ideia das tradições. A Bíblia mesmo diz, não remova os marcos antigos. Tem muita coisa que a gente precisa valorizar, né? E a gente, a juventude, e aí eu não estou dizendo que é o seu caso, mas estou falando de uma forma geral, é muito imediatista e não se preocupa com consequências. Os mais velhos não, já passaram por onde a gente passou, sabem os riscos, né? Sabem o quanto de problema isso pode causar. E aí o nosso amigo Rafael já disse, tem coisas que elas precisam ser construídas e vão demorar, né? Tem coisas que eu entendo no estalar de dedos. Um pastor que já está há muito tempo, né, que não é dessa nossa geração, não vai entender isso de uma forma correta. E aí a minha pergunta é, por que tem que fazer na igreja? Minha provocação a você, Davi. Por que você não se coloca como empreendedor social, como mobilizador social, como alguém que vai fazer isso para fora, para além da tua igreja? Já que a tua igreja hoje te resiste,
né? E eu estou colocando de uma forma hipotética, não estou dizendo que a tua igreja te resiste, mas se a tua igreja te resiste, ela não vai poder te resistir em nenhum outro lugar. O patrocínio é você. Associação de moradores, ou mesmo você mesmo aluga um espaço, busca um espaço na comunidade que vai te ceder para fazer aquilo, ou mesmo numa praça pública, dependendo do esporte que você estiver fazendo, faz ao ar livre. Eu não acho interessante essa juventude brigar para pleitear um espaço dentro dessa esfera das quatro paredes do templo, da igreja, se pode fazer fora. Se a tua igreja aceitou, bem, parabéns para o seu pastor. Se ele não aceitou, bem, parabéns também para o seu pastor. O que eu acho interessante é fazer, seja na igreja ou fora da igreja. Eu acho importante você fazer, você buscar aquilo que está dentro do teu coração, você fazer como uma resposta de Deus para a tua comunidade. Tá? Não pare porque o pastor fechou as portas, não. Busque outros acessos. E depois não vai lá e falar assim, o inimigo tentou te usar, mas não conseguiu, o inimigo caiu por terra. Não, o pastor não é teu inimigo. Tá? Porque tem muita gente que fala isso. O Davi, que parece com o Ramon, né? O Davi, deixa eu te falar. Há uns 2 anos atrás eu conversei com um líder de jovens e ele me disse que, conversando com o pastor dele, a conversa foi assim: pastor, eu estou com um projeto de evangelismo maneiro, forte mesmo, o negócio vai explodir aí a maré mesmo, o negócio vai ser, rapaz, tem que ver, vai ser um negócio firme mesmo. Aí o pastor conversando com ele, assim, e aí, vai ser como? Vai ser, pastor, a gente vai entrar pela madrugada, vai ser um negócio, a gente vai entrar tipo uma operação especial aí de tal, e pintou os canecos no evangelismo, no projeto. O pastor falou com ele assim, ah, você quer pensar no evangelismo? Ele, sim. Vamos pensar num futebol? O pastor dele falou para ele. Ele disse para mim que achou aquilo um absurdo. E no final emendou. Meu pastor só pode estar fora da visão. Falou, eu falei, Jesus, tem tanta gente brigando para ouvir um negócio desse. E ele... Enfim, mas eu quero chegar. Eu acredito, aliás, eu só acredito num projeto para a juventude que vá funcionar, que vá para frente, quando esse projeto é construído, quando há uma parceria, quando não existe para mim um projeto legítimo para a juventude vindo de um cidadão, vindo do líder, ouvindo somente do pastor. Eu acho que tem que existir uma construção. Sabe, você tem uma ideia, minha ideia é futebol, minha ideia é o Muay Thai, minha ideia é jiu-jitsu. Eu tenho essa ideia. E eu preciso ter tempo para conversar com o meu pastor, dar a ele tempo para ele entender, pesquisar, sabe, se pesquisar qual é o alcance disso, aonde você quer chegar com isso, quais são as bases para que você faça isso. Então, assim, pastor, eu estou com uma ideia de Muay Thai, ele vai pensar luta, os membros se pegando dentro da igreja. Cara, não vai rolar. Então, assim, se você trouxer foto, vídeo, pesquisa, planejamento a longo prazo, sabe, a chance dele dizer não ainda existe muito. Mas diminui um pouquinho, porque ele está vendo que você está fazendo isso com muita cautela, com muita pesquisa, trazendo exemplos. Pastor, isso aqui funcionou em tal lugar. Nossa releitura para isso aqui é essa aqui. A gente pode chegar nisso. Você vai num tatame, eu já sei onde tem um tatame, eu já sei o que pode ser feito. Sei lá, meu irmão, isso não estou dizendo da tua igreja em si, mas estou dizendo que é possível, uma vez que você traga um projeto com calma, com tempo, e não cria no teu coração a expectativa de que você está trazendo é algo para o mês que vem. É outro agente de frustração para o líder de jovens. É a pessoa trazer algo para implantar mês que vem. Só que o pastor está cheio de demanda na cabeça dele. É demanda com terceira idade, é demanda com criança. O mundo está se acabando na cabeça dele. Aí vem você, o líder de jovens, pastor, estou com uma visão assim, o negócio vai ser, mês que vem, não vai ser mês que vem, e se demora não vai ser nunca, irmão, sai da minha sala, porque o cara tá estressado, o cara tá demandado de um montão de coisa, você chega com a ideia mirabolante, que ele não está numa de te ouvir hoje. Então, tem que ter estratégia, tem que ter oração. Esther, quando vai conversar com um açoeiro,
Ela pede para todo mundo fazer jejum e oração. Meu irmão, 3 dias de jejum e oração, vou enfrentar um homem. Então, meu irmão, dobra o joelho aí, pede para a tua equipe, meu irmão. É um mês, irmão, de oração. Eu vou no gabinete, é um mês de oração, sei lá. Você tá pintando o pastor como o quê? Não, chefe. Rapaz. Falar nisso, ele é meu pastor. Então, olha só onde eu tô pisando. Vê só. Se eu falar mal de pastor aqui, do meu lado. Mais alguma pergunta, gente? Amém. Queridos, a paz do Senhor. Sou Ezequiel, meu pastor Rafael tá ali, ele vai me bater depois, mas tudo bem. Eu acho que toda essa questão, o argumento do pastor Jada acabou respondendo a questão de se faz necessário hoje um trabalho de conscientização com os pastores, com esse conservadorismo da antiga. Por exemplo, colocar aí um debate que há 10 anos atrás era pecado na televisão da igreja. Hoje a gente usa como ferramenta de trabalho para o culto ocorrer. Então, o que falta também, por nossa parte da juventude, seria a questão da maturidade e do equilíbrio em tudo. Para que, por exemplo, vai colocar um programa social, um judô, colocar os caras para lutar aí em cima do púlpito, e aí não funciona, a gente fica meio que fora da palavra completamente. E aí, a pergunta seria essa, qual seria essa visão de fazer um trabalho de conscientização junto às lideranças para que ocorra aí uma parceria e efetivamente o trabalho seja possível, tanto na questão do futebol, tanto na questão das políticas. Essa seria basicamente uma pergunta que eu havia formulado aqui para o pastor Gabriel, que hoje a gente vai falar de política, os pastores lançam logo, política e religião não se mistura, é coisa do diabo, é do demônio, e a gente tem aquela dificuldade, sendo que a gente já tem também uma formação, algo formado aqui na mente em relação à política. A gente foi respondido aqui, política não necessariamente se faz se candidatando, e a gente faz política dentro da igreja, mas enfim, os pastores têm hoje essa questão de que política é coisa do diabo e religião não se mistura. Enfim, como fazer esse trabalho dessa conscientização, como trabalhar essa questão para tirar esse conservadorismo todo? É claro que, de certa forma, já responderam, mas como eu já havia pensado antes mesmo das respostas, pode jogar aí em debate para a gente pensar um pouco mais. Eu acho que toda construção ela é lenta e ela é constante, né? Conversa, diálogo, e a ideia é que nem o Rafael propôs, assim, entender o outro, colocar-se no lugar do outro, né? E existe ainda uma resistência muito grande de política, né? Mas quando se quer alguma coisa, né? Quando se pretende alguma coisa, alcançar alguma coisa, muda essa questão. Só que tem igrejas que realmente porta é fechadíssima mesmo para a questão política, para a discussão política. Eu acho que é um grande atraso, essa é a minha opinião, tá? Pode divergir com a de vocês. Mas é um atraso muito grande, uma liderança religiosa ficar fora das decisões políticas do seu estado, do seu país. Eu acompanho um pouquinho e eu vejo que a Igreja Católica, e volto a dizer, não faço apologia a igreja nenhuma, mas é importante citar, acho que ia fazer um corte de alguns bilhões na educação uns anos atrás. Foi acho que é pároco que se chama, né? Foi um arcebispo. Ele foi lá, levantou uma listinha, esqueci agora, abaixo-assinado, pegou mídias, foi lá e reclamou, dizendo que não concordava com aquilo, e realmente o processo foi embargado, e aí o dinheiro não foi retirado, não foi removido. Então, assim, eu acho que a igreja precisa atuar em várias frentes e ter realmente uma sensibilidade que é necessário a gente interferir na política, interferir nas decisões. A nossa atuação ela é muito tímida e muitas das vezes ela é inexpressiva. E aí é uma fala minha, né? Ninguém é obrigado a concordar. Eu acho que nós, em alguma medida, somos mal... Como é que eu posso dizer? Não, mal orientados não, a gente é mal representado por alguns políticos cristãos. Então, eu acho que muitas vezes a ideia de um pastor não querer seguir na carreira também por ser mal representado por alguns cristãos nas frentes políticas. Mas eu acho importante a construção lenta e constante. Lenta e constante. Promova encontros, fórum para discutir a ideia. Comece a fazer com que esse debate ele seja um debate aberto para todos, e aí eu acredito que a construção ela é o melhor caminho. A fala do Jade, eu falo algo para você. Eu acho que a gente, pastor, né,
Eu estou novo e eu procuro lidar com isso com muito respeito e muita cautela na igreja. A gente deve satisfação à membresia. Então, tudo que a gente vai fazer na igreja, a gente precisa dizer para eles, porque eles acreditam na gente. Muitos deles lutam em prol da visão que Deus compartilhou com a gente. Então, eu devo respeito a essas pessoas. Então, tudo tem que ser muito... Não dá para fazer goela abaixo. Vai ser porque eu sou o pastor, sou o chefe e etc. aqui. Às vezes, a gente está forçando uma barra que a gente pode construir e levar de uma forma mais tranquila. Sim, toda a forma como se coloca isso. Uma questão que é importante trabalhar essa ideia. Nós não... E aí, estamos falando de liderança de juventude aqui, então eu posso provocá-los uma reflexão, uma vez que vocês precisam sair daqui pensando nesse tema da questão da política. Nós, às vezes, fazemos coro com a ideia de que nós não gostamos da nossa representação política na esfera prefeitura, Estado e governo. A gente fala, não, a gente não está concordando, não me representa e tudo mais. Só que, por outro lado, é uma chamada de atenção na gente mesmo. Nós não provocamos os debates na nossa esfera. Nós não assumimos, enquanto demanda, durante o ano todinho, um fórum para, junto com a nossa juventude, pensar qual é a nossa demanda daquela comunidade. E aí estou falando um fórum para trazer o deputado tal, o vereador tal. É para a gente começar a se provocar reflexões para saber o que a nossa comunidade está demandando, para que em algum momento a gente possa ter uma carta, um manifesto, dizer assim, nós, enquanto igreja, enquanto juventude aqui em Pavuna, em Caxias, aqui, nessa região X, nós apresentamos essas demandas aqui. Aí nós nos colocamos atrás desse público que não nos representa, teoricamente, e esquecemos, essa pesquisa que eu citei para vocês, da PUC, vale a pena vocês lerem, PUC do Rio Grande do Sul, entre jovens entre 18 e 34 anos, disse que 70,2% dos jovens responderam que gostam da política. A questão é, no nosso ambiente, nós não provocamos eles a essa reflexão. Aí eles saem votando por aí de qualquer forma, saem votando em qualquer ideologia, saem votando em qualquer candidato que não nos representa, ou nem vota, que não nos representa. Então, assim, o nosso público não está sendo orientado. O nosso público não está sendo demandado reflexão sobre isso. E aí, quando quem fala, vai falar o quê? A política não caminha com a igreja. Os políticos não valem nada. Os políticos quem tem poder da fala, talvez esteja distante do diálogo. Talvez esteja distante dos fóruns. Então, assim, eles, a política lá e a igreja aqui. E aí, no meio termo, no meio disso tudo, está o líder de jovens, que precisa tomar pé dessa batalha. Espera aí, vamos pensar, vamos refletir mais. Quem sabe se não tem aqui alguém com aspirações políticas, com vontade de dizer, eu quero falar pela juventude brasileira, eu quero falar. Se vocês me derem a oportunidade, eu quero falar. E são pessoas com vontade de ofertar suas vidas nisso. Sabe por que nós não vamos eleger uma pessoa com vontade de ofertar a sua vida pela juventude? Porque nós damos coro em dizer que o político não vale nada, uma vez que nós não organizamos iniciativas para que os jovens conheçam mais de política. Você não precisa nem dizer que o político não vale nada. Só que você fortalece esse discurso quando não cria nada para se refletir sobre. A gente parece que sai do debate. A gente parece que sai da luta. E a gente meio que dá o play no automático, deixa a política para lá e a gente para cá, e a gente fica meio distanciado dessas políticas públicas. Mais alguma pergunta, gente? É a última pergunta. Bom dia a todos. Meu nome é Letícia e eu gostaria de fazer uma pergunta pensando no texto de Eclesiastes 3, que diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Às vezes Deus nos dá
ideias muito desafiadoras e a gente se empolga e a gente cai no erro da ansiedade e acaba se precipitando e colocando em prática uma ideia que não é para aquele tempo. E nós nos frustramos, nós nos sentimos tristes por causa do nosso próprio erro, do nosso próprio pecado. E eu gostaria que vocês compartilhassem conosco se em algum momento da vida de vocês, enquanto líderes, vocês passaram por alguma situação assim de precipitação, por não saber o tempo de colocar aquele projeto em prática, por não discernir o tempo do Senhor e foi na afobação e foi na angústia, vamos fazer, e acabou fazendo num tempo errado e deu tudo errado. Eu gostaria que vocês compartilhassem e me dissessem como vocês fizeram para reverter aquela situação e nos dessem uma palavra de encorajamento também. Bem. Letícia, vou falar um pouquinho por mim, que eu sei que cada um aqui, em algum ponto da sua vida, já teve um momento de frustração, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que as dificuldades elas existem, né? E próprio Cristo falou sobre isso, né? No mundo tereis aflição, dificuldades. Com relação ao ministério, eu já me frustrei de uma tal maneira que eu pensei até em desistir do meu ministério, do meu chamado, porque tudo que eu apresentava, eu tinha um não. Mas depois eu fui entender que Deus estava me preparando, que Deus estava me dando uma condição melhor de poder passar por situações de dificuldade, porque quando tudo está bem, parece que a resposta ela sempre vem ao nosso favor. Mas quando tudo está mal, parece que é o contrário, não adianta. Né? É a dificuldade mesmo. Eu lembro-me uma vez que eu montei um projeto e cheguei diretamente ao meu pastor, apresentei a ele falou assim, não, Rafael, não vou fazer. Aquilo ali para mim acabou, parece que o mundo caiu na minha cabeça, que eu passei noite acordado, meditando, pesquisando, e leva tempo. Né? E eu queria para aquele momento, para aquela hora, a gente falou aqui agora. E quando chegou naquele exato momento ali que eu falei, agora vai. Está faltando só esse pontapé inicial aí. Aí o pastor foi e recuou, não, nós não vamos fazer isso agora, porque não é o tempo. Eclesiastes 3. E eu achava que era o meu tempo, mas o meu tempo não era o tempo de Deus. Né? Através da experiência do pastor, e aí eu posso até abrir aqui, a gente estava querendo montar uma campa dentro das nossas instalações mesmo, né? Porque ia sair mais barato, a gente não ia ter gasto em alugar sítio, né? Alimentação, a gente ia fazer tudo. Ele falou assim, simplesmente, Rafael, vamos pensar, você vai colocar mais de 100 jovens aqui dentro da igreja, você está dizendo que vai ficar um lado feminino e um lado masculino, você vai ter que ter pessoas para te ajudar e te auxiliar, né, pessoas que vão ter que ficar acordado 24 horas, não vai poder dormir. Vamos supor que em um determinado momento alguém acaba cometendo um erro e cochila no ponto, porque quem já foi militar, já serviu aqui, sabe o que é atorar em pé, né? O que é dormir em pé. O olho está aberto ali, mas a mente está longe. 3 meses depois, essa jovem com seu pai, com a sua mãe, que não é cristão, que não é evangélico, bate aqui na porta com mídia, reportagem, polícia, dizendo que a filha disse que engravidou no acampa dentro. Acabou o nome do ministério, você colocou o seu pastor contra o muro, você, de certa forma, acabou com a sua liderança jovem, que pai nenhum mais vai confiar em você, e aí, quem vai se responsabilizar? Mas ainda assim eu fiquei me remoendo aquelas coisas todas por dentro, e depois eu fui entender verdadeiramente que naquele momento esse projeto não se encaixava com a realidade da juventude, porque a minha juventude estava vivendo um mundo diferente daquilo que eu queria apresentar para ele. Mudei o projeto mais à frente, conseguimos fazer outras coisas, outros ganhos, houve a frustração, ela foi imediata, né? Mas com o tempo Deus ali, ele me capacitou para fazer algo que realmente a igreja precisava, a mocidade estava precisando, não era só de um momento de lazer, mas a mocidade naquele momento estava precisando crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, para depois eu conseguir caminhar e voltar novamente para o início do projeto. Eu estava conversando aqui com o pastor Rafael, acho que o Rafael Lira, acho que o Rafael Muniz é mais forte do que a minha, mas eu vou contar. Essa daí eu nunca tinha parado para pensar. Não, imagina, com a campa dentro, sai nego barrigudo de lá. Eu vou ocupar.
Meu Deus do céu, que dor de cabeça, pastor. É melhor entregar a igreja e viajar para outro estado. Meu Deus do céu, não sei nem o que vai acontecer depois. Próximas cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Eu fiquei, acho que 3 anos, mais ou menos, sem liderar a juventude, quando eu passei para a igreja onde hoje eu estou pastor-presidente. E foi dado o desafio de voltar, de retornar para a juventude. Eu falei, beleza, vamos lá. E depois de ter trabalhado, eu trabalho com juventude desde 16 anos, então tem uma caminhada bem legal. Então a gente já teve acesso a muita coisa que deu certo e não deu, e eu quis trazer algo novo, né? Alguém já quis trazer algo novo para a igreja? Eu falei, vou levar algo novo. Eu falei, vou implantar cultos temáticos na minha igreja. Vai ser maneiro, a juventude vai abraçar um negócio novo. Rapaz, mas não é que eles não abraçaram nada. Mas foi uma frustração. Eu falei, cara, eu estou pensando neles. Sabe o que você fazer uma reunião e apresentar um projeto de um semestre? Pá, detalhando, conversando com eles, falando os pontos positivos. E assim, eles balançando a cabeça, tipo assim, não estou entendendo nada, mas vamos lá, né? Está vindo de baixo para cima, a gente não vai poder discutir muito. Alguns até falaram na época, não, nunca foi assim. Eu falei, mas a partir de hoje vai ser, porque o líder de mocidade ele é abusado, né? Na minha gestão vai ser assim. Eu falei, se não foi agora, vai ser. Meio goela abaixo. E, infelizmente, o resultado foi muito menor do que o que eu esperei. E o que eu não entendi naquela época, por mais que eu já tinha trabalhado muitos anos, que aquela juventude precisava ser preparada para poder receber isso que eu recebi de Deus. Porque nem todo mundo vê como você vê. Uma coisa é você ir lá na frente, passar por todo o trajeto e depois voltar e dizer, pessoal, vem comigo que dá para chegar. Aí eles estão vendo jacaré, leão, tigre, bomba, gente pronta para dar tiro neles. Vou nada, não dá para chegar lá não. E você está dizendo, dá para chegar porque eu fui lá e voltei. Mas ninguém viu você indo lá e voltar. Você foi lá e está voltando com o projeto. Então, eu acho importante construir também, quando você for trazer alguma coisa nova para a tua juventude, construa. Conversa um por um, vai tomar café com eles, paga o café, porque o líder de mocidade também, de vez em quando, ele é murrinha, cara. Pô, miséria! Leva as pessoas. Pô, queria tomar um café com você. Você já sabe que jovem, né, gente? Não sobra dinheiro, cara. Não sobra dinheiro. Toda vez que eu estava liderando esse negócio de lanche depois do fim do culto, eu não faço mais. Porque tem uns caras umas meninas que são aspirador de pó, irmão, come, mas assim, come, quando vai apresentar, vende R$2. Não paga nem o refrigerante que ele bebeu. Então já não levo mais. Mas paga, conversa, interage com ele, faz com que ele entenda a sua ideia. Muitas vezes, falando no coletivo, a gente não alcança o coração do indivíduo. Então é importante trabalhar. Poxa, mas eu tenho uma juventude muito grande. Café da manhã eu vou ficar endividado lá na cafeteria. Então promove outro tipo de encontro, mas vai passando a tua visão. Foi o que Neemias fez. Gente, olha só. Eu cheguei aqui, Deus falou que a gente vai reconstruir o muro. Décadas já tinham passado e o muro estava do mesmo jeito. Então ele teve que ir compartilhando aquela ideia com as pessoas, até as pessoas entenderem que dava para acontecer. E eu acho que o que vai fazer maior diferença na vida de um jovem, a gente ignora isso, da liderança, é o tanto de unção que esse líder ele tem. É o tanto de Deus que ele expressa. Porque tem projetos que a liderança passa, mas ele mesmo não acredita muito naquilo, ele não é apaixonado por aquilo. Ele fala um discurso que você fala, pô, mas nem ele mesmo acredita nisso, eu não quero isso para mim, não. A unção contagia. Então, quando você tem uma unção, você atrai as pessoas para aquele teu projeto, para aquela tua ideia. Então, se é algo que o líder de mocidade ele tem que ter essa construção, mas ele também tem que ter a unção de Deus como marca na vida dele. Por mais que os jovens vão com você e não acreditem muito, no meio do caminho eles vão ser convencidos que realmente o teu projeto é de Deus, então vale a pena. Tem que ter unção, tem que ter essa marca do Espírito Santo na tua vida. Sua pergunta foi muito legal, cara. Reflete a visão de um pastor presidente quando ele diz que o líder de jovem tem que pagar, né, irmãos? Bem que o pastor presidente poderia ajudar o líder de jovem, né? Seria bom, né? Reflete bem a visão pastoral isso, né, irmão? Letícia, eu vou te falar uma coisa. O pastor Gabriel estava falando que todo líder ele tem sempre um desejo de pastorear. Se eu fosse o pastor, né?
Essa é uma frase que a gente no coração sempre desenvolve. Se eu fosse pastor, não seria assim. Eu vim entender isso depois, que uma das minhas frustrações, na verdade, foi uma promoção, né? Que eu era um líder de jovem e nós estávamos caminhando muito bem na liderança de jovens, na 2012, 2013, e aí Deus nos abençoou e desenvolvendo um trabalho bem legal. O pastor me colocou para pastorear uma congregação nossa. E eu fui todo bobo na intenção de que eu era o salvador da pátria da igreja. Eu tinha a resposta para todos os planos. Eu tinha meu caderninho de anotação, meus livros de liderança, meus livros de pastoral, os meus sites preferidos, então eu sabia ali de tudo. Na época eu fazia jiu-jitsu e meu primeiro embate foi alguém olhar para mim e falar assim: como é que eu vou dizer para as pessoas que meu pastor fica se agarrando com outra pessoa? Só para você ter uma ideia do drama que é a igreja. Do que é a igreja. É o drama do que é a igreja. É o drama do que é você estar pastoreando, entendeu? Então, eu ganhei uma força, porque o meu co-pastor também foi fazer o jiu-jitsu, e aí deu para a gente dividir, e eu brincava sempre com a igreja, trabalhava muito a questão da transparência, eu falava: irmãos, nós fazemos jiu-jitsu, porque se em algum momento nós falharmos na unção, na finalização a gente não perde. Então a gente sempre brincava, né? E era uma forma que a gente tinha de brincar ali, e a igreja foi aceitando, até que, graças a Deus, a igreja aceitou bem, e foi muito legal, ninguém mais se escandalizou. Mas passei 3 anos pastoreando uma congregação e hoje eu voltei a liderar a mocidade. Eu não sabia que era tão bom liderar jovens. Eu não sabia que era ótimo. Gente, pense numa coisa boa, é você ter um pastor presidente que você diz: chefe, quero fazer um congresso. Eu quero chamar aqui o pastor Cláudio Duarte, a igreja precisa manter. E ele fala: ó, não tem isso não, mas pelo menos a metade libera. E aí você vai trabalhando só pela metade, que você tem um pastor presidente para te sustentar, sabe? Então, é bem legal hoje, assim, e hoje trabalhando com jovem, voltando, eu tenho que defender a classe dos líderes, né, irmão? Senão... Então, hoje, assim, eu vejo o quanto que é bom, assim, você trabalhar na liderança de jovem, e o que foi bom para mim? Passei 3 anos pastoreando, e hoje, a sua questão das frustrações, elas acontecem muito, porque a gente acha que a solução está em nós e não em Deus. A gente quer projetar e a gente acha que o nosso projeto ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ninguém mais acredita. Então a visão de Neemias foi importante. Quando ele foi reconstruir, primeiro ele olhou a cidade. Eu tenho Neemias como referencial de liderança e primeiro ele olha a cidade. Inclusive meu TCC foi sobre Neemias. Ele olhou primeiro a cidade, ele foi averiguar a cidade, como é que estava a real situação da cidade. Ele vem citando onde estavam as portas, qual eram as portas, qual era a situação daquilo. E aí Neemias empreende com todo o povo que foi com ele, já acreditando na visão. Então uma primeira dica que eu te dou é você fazer com que as pessoas comprem a tua visão, comprem essa tua ideia, primeiro para a oração. O segundo ponto é que nós, como líderes jovens, nos envolvemos muito com o projeto e não com o resultado do projeto. A gente quer fazer um congresso, um culto de jovem, e a gente fica feliz, tira selfie, tira foto, porque a igreja está lotada. Mas no final, quantas pessoas aceitaram Jesus? E dessas pessoas que aceitaram Jesus, quantas realmente se batizarão? E dessas pessoas que se batizarão, quantos realmente virão para o departamento de mocidade? Então são 2 paralelos que o líder de jovem hoje precisa ter uma ambição delicada, claro, ambição entre aspas, uma ambição delicada de estar ali entendendo que ele está sob uma visão, é sob a visão. Entender o teu tempo. Jesus só começou o ministério dele quando João Batista estava preso. Então, às vezes a gente quer atrapalhar, ultrapassar, pular e vamos porque a ideia é boa, a ideia é boa. A ideia às vezes é até boa, é uma ótima ideia, mas se você não preparar as pessoas, você até inicia e depois aquele projeto afunda porque não teve consistência. Então leva para a Bíblia, projeta, mostra, é o que o pastor está aqui dizendo. Em vendas a gente tem uma técnica chamada venda por tabela. Olha essa cadeira aqui, por que ela é importante na sua sala? Porque o pastor Silas Malafaia tem uma dessa no escritório dele. Aí você fala, se o Silas tem, eu também quero uma dessa, então prova que é boa. Então é a famosa venda por tabela. De repente, se você pegar uma igreja que tem uma visão paralela e você fala, olha essa igreja aqui, eu não vou contar porque é segredo de Estado, mas eu tenho um projeto com jovens lá e nós estamos nos reunindo periodicamente. A partir do próximo domingo, nós nos reuniremos todos os domingos para falar sobre o projeto. Mas quando que é o projeto? Para o ano que vem. Porque eu preciso fazer com que o pessoal ali, principalmente os que a gente chama de equipe, eles tenham isso em mente e já saiam no automático.
que é isso? É X. O que é isso? É Y. E a gente trabalhar essa questão de você sentar com a tua equipe e trabalhar ela em primeiro lugar, tá bom? Eu não disse o segredo porque tem muita gente aqui que vai querer roubar, então eu não vou dizer. Tá bom? Irmão, até ele ir embora, ele vai ter que finalizar muita gente. Se eu sair daqui com o segredo, tu não vai sair de jeito nenhum. Ele vai ter que falar. Só finalizando, Letícia, eu achei muito bacana a sua pergunta, porque acho que 90% aqui a gente já viveram algo dessa natureza. Apresentar algo, o pastor falar assim, pô, não tem nada a ver isso aqui, cara. E o que é pior, não, o que o pastor, coitado, o pastor vai ficar depois, vai pedir minha disciplina. O que é pior, fala assim, vamos orar. Cara, sabe o que, né, é macete, vamos orar. Pastor Josivana, daqui a pouco vai falar assim, nunca mais vai botar com conferência aqui. Vamos orar é sinônimo de dizer assim, cara, tem nada a ver, vamos marcar a mão 10, isso aí, vai pensar com calma isso aqui, que é um não pastoral, boa. Mas assim, duas coisas que eu vou pegar e para a gente poder encerrar e partir para o almoço. Uma sacada do pastor Rafael Lira, tá na ideia da construção. Eu aprendi isso depois e hoje eu falo também sobre isso na conferência. Como eu vou construir algo? Como eu vou propor algo? Primeiro, obviamente, a gente tem que ter essa parceria ativa com o pastor. Se eu tenho uma parceria ativa com o pastor, eu entendo o que ele propõe. Eu posso refletir, eu posso traduzir aquilo que ele costuma fazer. Ele tem a visão tal. Pastor, o que o senhor acha disso aqui? É meio que uma tradução para a juventude. Uma ideia de acordo com aquilo que ele já costuma fazer. Já é meio caminho andado, uma vez que ele... Mas se eu tenho uma ideia que não tem nada a ver com o que ele fala, eu preciso ir construindo junto com ele. Se ele meio que concordar, pensar para a gente orar um pouquinho mais para frente, aí é a hora de você construir. Aí você constrói com as lideranças da igreja, com as mulheres da igreja, com os anciãos da igreja, com a juventude, para tentar ouvir o máximo de feedback possível para que a tua ideia ela possa ser o tempo todo refinada. O segundo ponto, e aí eu termino, algumas ideias eram maravilhosas, mas não eram para aquele tempo. Só fui entender isso depois. Evitaria muita frustração se eu entendesse isso. Pastor, estou com a ideia assim, muito legal, aqui, ó, eu mandava o seu e-mail, não vai rolar. Aí você ficava triste, aquela coisa, tal, mas faltava entendimento da minha parte, aquela ideia que embora fosse muito boa, não fosse para aquele tempo. E acabou acontecendo através de outras lideranças, num outro tempo, que não foi minha iniciativa, mas que naquele tempo era a resposta ideal para aquela igreja, mas não foi no teu tempo. E aí você tem que ter muita calma, sabedoria, coração muito em Deus, para entender que a ideia é boa, é uma resposta de Deus para a tua igreja, mas talvez não seja para aquele tempo. E talvez não seja para você fazer. Davi queria fazer o templo e Deus falou, pô, não vai rolar, cara. Você tem muita coisa boa para você fazer, mas não vai ser o templo que você vai fazer. As ideias ele tinha, disposição ele tinha, muitas estratégias ele tinha, mas você não vai fazer, quem vai fazer é seu filho. Então assim, talvez os próximos vão sacar a sua ideia de uma forma legal, vamos pegar, pastor, essa é a ideia, o que você acha? Ah, muito bom, nunca vi isso. Mas aí você vai falar, pastor, eu apresentei isso 10 vezes, mas não era para aquele tempo. Então, me ajudou muito hoje esse entendimento. Tem coisas que eu falo com o meu pastor, a gente está almoçando, batendo um papo, pastor, o que você acha disso? Ele com maior calma, tal, acho que é mais para frente, vamos pensar isso um pouco mais para frente. Por que eu não me frustro? Porque hoje eu entendo que a ideia pode ser a melhor do mundo, mas talvez não seja para esse tempo. A gente tem que ter calma, entendimento para chegar no tempo certo. Amém? Vamos colocar de pé. Quer falar alguma coisa?